Olá a todos e bem-vindos de volta ao Histórias Macabras. Neste vídeo, vamos explorar mais dois casos assustadores de pessoas desaparecidas. O primeiro é simplesmente perturbador, e o segundo é um dos casos mais infames de toda a história. Até hoje, ambos os casos permanecem oficialmente sem solução. Como sempre, a discrição do espectador é aconselhada. No início da tarde de 5 de julho de 1996, logo após o grande movimento do almoço, o telefone tocou na Echo Pizzeria, no lado sul de Chicago, como acontecia na maior parte do dia. Após as 14 horas, as coisas ficavam mais tranquilas por um tempo, antes de começar o horário de jantar na Echo. Quando o telefone tocou nesse horário da tarde, o proprietário Everett Thompson sabia que geralmente haveria uma voz familiar do outro lado da linha para cumprimentá-lo. E de fato, era seu pai, Herman. Herman sabia que seu filho provavelmente teria um momento para respirar à tarde, e aquele era o momento perfeito para insistir para que ele visitasse Filadélfia. Apesar da distância entre eles, Everett era muito próximo de seus pais. Anos antes, ele deixou Filadélfia para trabalhar nas siderúrgicas de Chicago. Após conhecer e casar-se com sua esposa Lydia, ele deixou as siderúrgicas e abriu a Echo Pizzeria. Embora não tivesse experiência anterior em restaurantes, com o apoio de Lydia, Everett sabia que tinha que tentar. Cozinhar era sua maior paixão e ele sabia que era bom o suficiente para fazer disso sua carreira, possuindo seu próprio restaurante. Ele estava vivendo uma vida com a qual só sonhava, compartilhando-a com o amor de sua vida e seus filhos, Everett Jr., de 11 anos, e Andrew, de 8 anos. Os dois meninos eram, na verdade, o motivo do telefonema de Herman. Fazia muito tempo desde que ele tinha visto os netos, então uma viagem a Filadélfia estava mais do que atrasada. Ao mesmo tempo, possuir um restaurante era um trabalho exigente, então não era fácil tirar uma folga. Mas, como sempre, Herman ligava e Everett prometia ao pai que os levaria para uma visita assim que pudesse. Enquanto os dois conversavam ao telefone, a outra linha começou a tocar. Everett olhou para o identificador de chamadas e viu o número de telefone de sua casa no visor. Ele pediu para Herman esperar um segundo, então mudou para a outra linha e ouviu a voz de Lydia, que soava frenética. As palavras que ela estava dizendo eram quase surreais, e Everett teve que lutar contra o impulso de pedir para ela repetir. Seu irmão Kenneth estava com um machado e ameaçava matar Lydia e os meninos. Antes que Kenneth pudesse chegar perto dos meninos, Lydia os pegou e os levou para o quarto, onde trancou a porta e ligou para Everett. Ele então disse para ela ficar onde estava e não abrir a porta sob nenhuma circunstância. Voltando para a linha com Herman, Everett disse que Lydia estava em apuros e que ele tinha que ir. Ele então se virou para o gerente do restaurante e disse o mesmo. Por volta das 15 horas, Everett saiu apressado pela porta e entrou em sua van para correr para casa. Surpreendentemente, isso foi como um déjà vu. 2 dias antes, Lydia havia chamado a polícia pelo mesmo motivo, e Everett teve que sair correndo do restaurante naquela ocasião também. Seu irmão Kenneth, que tinha 41 anos na época, era propenso a explosões de raiva e comportamento descontrolado, o que o fez entrar e sair da prisão a maior parte de sua vida por uma variedade de crimes violentos. Desde que Kenneth havia sido liberado da prisão pela última vez, ele não causou nada além de problemas para a família. Lydia herdou a casa onde moravam no lado sul de Chicago quando sua mãe morreu. Durante esse tempo, Kenneth estava preso, mas a casa deveria ser dividida em 3 partes, entre Lydia, Kenneth e outro irmão, com cada um possuindo 1/3 da casa. Kenneth se mudou para lá quando foi libertado em liberdade condicional, e não havia nada que Lydia pudesse fazer a respeito. Algumas horas depois, às 17 horas, os funcionários de Everett viram sua van estacionar novamente em seu local designado. Aliviados por ele ter voltado a tempo para a hora de maior movimento, eles imaginaram que o problema anterior havia sido resolvido. Mas quando a porta do motorista se abriu, não era Everett quem saiu da van. Em vez disso, era um homem alto e magro na casa dos 40 anos que eles reconheceram imediatamente como Kenneth. Quando ele entrou, foi abordado pelo gerente
e antes que o gerente pudesse dizer qualquer coisa, sua atenção foi atraída para os sapatos que Kenneth estava usando. Os sapatos em si eram bonitos, mas não era o estilo que chamou a atenção do gerente. Era o quão bem aqueles tênis brancos contrastavam com as manchas de sangue neles. Quando o gerente desviou o foco dos sapatos, ele perguntou a Kenneth onde estava Everett. E segundo Kenneth, Everett sofreu um acidente de carro a caminho de buscar Lydia e foi preso no local por razões que Kenneth teve dificuldade em especificar. Foi uma interação estranha, mas depois de pegar um pedido para a viagem, Kenneth deixou a loja e foi embora com a van. Com o passar dos dias, Everett não apareceu para trabalhar e ninguém conseguia falar com a família. Herman estava especialmente incomodado com sua incapacidade de entrar em contato com Everett. Com suas ligações, sem falhar em qualquer outro dia, Herman sempre encontrava Everett no restaurante quando ligava. Mas os funcionários disseram ao pai de Everett que não o viam desde que ele saiu correndo pela porta em 5 de julho. Depois de quase 2 semanas sem notícias de seu filho, Herman ligou para a polícia de Chicago e pediu uma verificação de bem-estar na casa dos Thompson. Quando os policiais chegaram, foi Kenneth quem atendeu a porta. Os policiais explicaram o motivo de sua visita, e Kenneth foi rápido em justificar. Impulsivamente, Kenneth disse que Everett decidiu levar a família na van e fazer uma viagem não planejada para Filadélfia. A polícia então perguntou se poderia entrar na casa e dar uma olhada para ter certeza, e Kenneth permitiu. Mas um passeio por cada cômodo não revelou nada fora do comum. Então os policiais agradeceram a Kenneth e saíram da casa. Surpreendentemente, apesar da alegação de Kenneth de que os Thompsons levaram a van para Filadélfia, a van estava estacionada na casa quando a polícia chegou e eles nem perceberam. No dia seguinte ao desaparecimento dos Thompsons, a polícia até parou Kenneth por uma infração de trânsito enquanto dirigia a van da família. Infelizmente, eles nunca ligaram os pontos entre a história original de Kenneth e o registro que tinham de Kenneth estar em posse da van. Antes que o mês terminasse, sem mais notícias dos Thompsons, os pais de Everett dirigiram de Filadélfia até Chicago para descobrir o que estava acontecendo. Ao chegarem na área, foram direto para a Echo, onde esperavam encontrar Everett. Eles então estacionaram e entraram no restaurante, onde falaram com o gerente e souberam sobre Kenneth estar com a van e seus sapatos ensanguentados. Isso foi tudo o que os pais de Everett precisaram ouvir, e foram direto para a polícia e imploraram para que investigassem. Desta vez, quando a polícia começou a investigar um pouco mais de perto, perceberam rapidamente que nada do que já sabiam fazia sentido. Foi então que perceberam a negligência alarmante envolvendo a história original de Kenneth sobre a van, mas não havia mais nada que pudessem fazer, pois a van havia sumido. Uma das primeiras coisas que fizeram foi verificar os relatórios policiais de 5 de julho, para confirmar que Everett havia se envolvido em um acidente de carro e sido preso como resultado, mas não existia nenhum registro disso. A história falsa de Kenneth e o relatório do sangue nos sapatos eram motivos suficientes para garantir um mandado. Mas quando a polícia chegou à casa dos Thompson para cumpri-lo, mal puderam acreditar no que viram. Todo o interior da casa havia sido completamente desmontado. Os policiais confusos foram então abordados pelos novos donos da casa, igualmente confusos, que estavam reformando o lugar. Isso significava que, se houvesse qualquer evidência física que apontasse para um crime no desaparecimento dos Thompsons, agora estava em algum aterro sanitário. A próxima melhor coisa que a polícia podia fazer era revisar o relatório da inspeção da casa realizada antes da venda. Nele, o inspetor notou que o piso da cozinha havia sido arrancado, com o contrapiso exposto, como se alguém estivesse preparando-o para um novo piso. Isso, a propósito, foi antes dos novos donos entrarem e começarem a reformar o lugar. Havia também uma menção de um vaso sanitário e uma banheira que foram pintados de vermelho. No entanto, os policiais que responderam ao chamado de emergência de Lydia 2 dias antes foram enfáticos em negar
que qualquer um dos banheiros tivesse um vaso sanitário ou banheira vermelha quando estiveram lá. Se tivesse, isso teria se destacado mais do que qualquer outra coisa que testemunharam durante a inspeção. Quando a polícia finalmente rastreou e prendeu Kenneth e o levou para interrogatório, descobriram que a van havia sido vendida para um ferro velho e esmagada imediatamente depois. Então, qualquer evidência que pudesse estar lá também havia desaparecido. Isso também trouxe a próxima questão de como Kenneth vendeu a van e a casa, já que ambos estavam em nome de Lydia. A resposta foi simples. Kenneth falsificou a assinatura dela. Isso já era uma condenação garantida, mas a polícia tinha duas opções: prendê-lo agora e esperar garantir uma acusação de assassinato antes que ele fosse liberado, ou não prendê-lo e ver o que ele faria a seguir para gerar novas pistas. Optaram pela última e descobriram algumas das evidências mais fortes no caso contra Kenneth como resultado. Depois de vender a casa, Kenneth comprou um trailer em, de todos os lugares, Gary, Indiana. Um ano após o desaparecimento dos Thompsons, o FBI e a polícia conseguiram um mandado para revistar o trailer. Os investigadores então vasculharam o trailer e os pertences de Kenneth e também trouxeram cães farejadores de cadáveres para ver se encontravam algo que os policiais não pudessem. Entre os itens descobertos no trailer estavam uma meia de criança e um par de shorts, ambos manchados de sangue. Apesar da descoberta, a polícia não conseguiu vincular os itens aos Thompsons. Mais tempo se passou sem respostas, e Kenneth continuou a chamar a atenção da polícia, tanto como principal suspeito quanto como infrator habitual. Ele foi preso em novembro de 1997 por violação de liberdade condicional por não se registrar como infrator. Nos meses seguintes, ele foi acusado de falsificação após ser pego tentando sacar outro cheque de R$133 mil usando a assinatura falsificada de Lydia. Quando os promotores estaduais se reuniram com a mídia, mencionaram que Kenneth era o principal suspeito no desaparecimento da família Thompson, notícia que ainda não havia sido divulgada ao público. Parecia que as coisas estavam esquentando no caso da família Thompson, mas poucos dias depois nada disso importava. Kenneth foi encontrado morto em uma manhã de dezembro. Ele era o único na cela, e não foi um acidente, então as valiosas informações sobre o paradeiro dos Thompsons morreram com ele. Quase 30 anos depois, Everett Sr., Lydia, Everett Jr. e Andrew ainda são considerados pessoas desaparecidas.